Você já parou para pensar no tamanho, no significado do amor de Deus por cada um de nós? A Bíblia diz que Deus é o próprio amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Primeira carta de João 4:8. João 3,16 também diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para a gente relembrar um pouquinho a importância, a grandiosidade desse amor por cada um de nós, quero ler aqui o relato do livro de Mateus sobre esse momento difícil passado por Cristo, que foram aqui então os dias, os momentos, as horas antes da sua crucifixão. Mateus 26, versículo 57 diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Versículo 59 agora. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Pulando lá para o 63, Jesus, porém, guardou silêncio, ficou quieto frente às acusações. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ao que Jesus respondeu: Tu o disseste. Ele sabia, esse sumo sacerdote sabia de que realmente Jesus era o Filho de Deus, que aquele ali não era um ser humano comum. O sumo sacerdote era uma pessoa preparada, uma pessoa de estudo. Entretanto, havia se submetido àquele julgamento falso, àquela situação deprimente e humilhante para Jesus. Ao que Jesus, então, respondendo isso, lá no versículo 65 diz que o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e afirmou: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Respondeu então eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, outros o esbofeteavam e diziam: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Pulando lá para o capítulo 27, conta que Jesus foi entregue a Pilatos. Pilatos ali tentou fazer uma barganha com os que queriam a cabeça de Jesus. Ofereceu Barrabás, um criminoso perigosíssimo, em troca. E não é que o povo aceitou. O povo aceitou não que Jesus fosse solto, mas que Barrabás fosse solto. Tamanha a injustiça que estava sendo realizada. Seguindo a leitura no versículo 27 do mesmo capítulo, diz que os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto então de escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita colocaram ali um caniço. Ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E alguns cuspiam nele, tomaram o caniço e davam-lhe com este caniço na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Versículo 33. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. E, assentados ali, o guardavam, estavam em volta para que ninguém tentasse tirar Cristo daquela cruz. E em cima de sua cabeça puseram-na escrita uma acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Quanta humilhação, quanta tristeza que passou Cristo. Ele não precisava nada disso. Ele já tinha tudo. Tinha toda a sua glória no céu, já tinha a sua vida perfeita. Ele já tinha todas as suas questões bem resolvidas. Não é como um ser humano que tem que ficar em busca de soluções, de entender melhor a si mesmo, de buscar resolução de problemas. Nada disso. Jesus não tinha doença alguma, ele não tinha nenhuma preocupação,
ele não tinha nenhum problema envolvendo, como nós temos, a morte de familiares, mas ele tinha, como Deus, as suas criaturas envolvidas nesta doença terminal, que é o erro, que é o pecado, colocado por Satanás desde a criação aqui deste mundo, quando fez com que Adão e Eva tivessem pecado. E o Criador fez questão de vir aqui buscar, resgatar as suas criaturas. Que amor inigualável, que não dá para ser medido de maneira alguma. O amor só existe hoje para cada um de nós onde Jesus está. O remédio para que a gente possa se curar das nossas feridas é confiar nesse Deus, é confiar nesse amor que tudo pode. No momento em que a pandemia atingiu aqui cada um de nós ao longo desses 2 anos ou um pouco mais, a pandemia deixou marcas não somente nas pessoas de forma individual, mas nas famílias. A crise emocional, crise financeira, crise sanitária levou reflexos para a saúde conjugal e social. Advogados que são especialistas em divórcios, aqueles que trabalham com isso lá no Reino Unido e nos Estados Unidos, relataram um aumento significativo em seus serviços. Aqui no Brasil, no segundo semestre do ano de 2020, os cartórios já registravam recorde no número de divórcios. Naquele momento, se havia crescido já 75% ao longo de 5 anos o número de divórcios. Mas a partir da pandemia, ali na metade de 2020, o aumento foi de 260% em cima da média de meses anteriores. Olha a situação que nós fomos submetidos ao longo desses últimos anos em decorrência deste mundo em que nós vivemos, esse mundo de pecado, esse mundo caído. Mas Jesus, ele morreu na cruz, ele veio aqui a esta terra para nos dar vida em abundância, está em João 10:10. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Quanto tempo nós temos dedicado a esse Deus de amor? Quanto tempo nós temos dedicado àquele que trocou todas estas circunstâncias favoráveis para ele, para buscar cada um de nós? Será que a gente não tem dado mais valor hoje, de repente, para as nossas redes sociais, para o nosso telefone, para o nosso computador, para conversas vulgares, vãs? Que lugar a gente tem colocado Deus em nossas vidas? Que lugar nós temos colocado Deus em nossa família? O psiquiatra grego Petros Livonis disse certa vez: quanto mais vezes a família se reúne para o jantar, e a gente poderia até adaptar aqui, quanto mais vezes a família se reúne para louvar a Deus, menor o risco do uso de drogas dentro de casa, menor o risco da família se desunir, da família se desentender, de acontecer uma desarmonia dentro dessa casa. Que nós possamos colocar hoje o nosso Deus, nosso Criador, o nosso Salvador, no seu devido lugar, que é esse lugar de destaque dentro do nosso coração, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Não perca tempo com o que não tem valor, com o que é frívolo, com o que é passageiro. Tenha os seus olhos voltados para o que é eterno. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você nesta manhã de sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. A você, meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz e até a semana que vem, se Deus assim permitir. Até lá.